Então, no artigo de hoje, a gente vai conversar sobre o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. O artigo que a gente vai estudar é o indacaterol glicopyrronium comparado com salmeterol fluticasona no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Artigo esse publicado no New England Journal of Medicine no dia 15 de maio de 2016. A leitura desse artigo e a interpretação desse artigo, assim como os demais artigos desse blog, desse canal, vai usar essa ficha de leitura, que é uma ficha de leitura que nos permite extrair as informações essenciais do artigo e chegar às nossas próprias conclusões, que nem sempre são as conclusões dos autores do artigo. Essa ficha está melhor discutida num artigo que está publicado lá no canal, que explica a importância de cada um desses elementos, e nesse artigo a gente vai ver na prática, e para quem tiver mais interesse, eu recomendo que assista o vídeo da ficha de leitura. E a interpretação começa com estudarmos a doença em ocasião, no caso, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença de pequenas vias aéreas que envolve inflamação, uma inflamação menor do que na asma, mas existente também, associada à fibrose, associada a aumento da resistência das vias aéreas por essas duas situações, e também uma destruição de parênquima pulmonar, o que contribui numa limitação do fluxo aéreo, que é detectada pelo exame da espirometria e que leva a diversos sintomas, os principais: tosse, falta de ar, limitação às atividades físicas. E existem vários tratamentos disponíveis, e aqui a base são os broncodilatadores, os beta-2 agonistas de longa ação e os corticosteroides inalatórios. Então, tanto corticosteroides inalatórios quanto beta-2 agonistas de longa ação são eficazes isoladamente e juntos parecem ser ainda mais eficazes. Entretanto, glicocorticoides têm um pequeno risco de pneumonias. Por isso que existe essa hipótese de que um segundo broncodilatador, no caso, aqui se usou outro, não se usou, tiotrópio, que é o com mais evidências, o recomendado pelas diretrizes, que é um fármaco anticolinérgico que também vai levar à broncodilatação e, pela sua fisiologia, pelo seu mecanismo de ação, a uma redução de secreções. E com base nisso, na base teórica, com essas hipóteses conceituais, a gente formula uma hipótese operacional que é a forma pela qual o estudo vai ser analisado. E a hipótese operacional é que a combinação ao beta-2 de longa ação com corticoide inalatório ou beta-2 de longa ação e antimuscarínico de longa ação ou parasimpático lítico são equivalentes na prevenção de exacerbações em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. E, para tanto, se selecionou pacientes acima de 40 anos com pelo menos um DPOC grau 2, classificando de 0 a 4, diagnóstico confirmado por espirometria e com pelo menos uma exacerbação no último ano com necessidade de corticoide ou antibiótico. Então foram selecionados pacientes mais graves com potencial de mostrar benefício dessa combinação. Então, o grupo que usou o broncodilatador de longa ação indacaterol combinou com o antimuscarínico de longa ação glicopyrronium, comparado com o beta-2 de longa ação salmeterol com o corticosteroide fluticasona. O detalhe e o problema desse artigo é que ele incorreu num tipo de viés, num tipo de erro sistemático, não diria eu, um erro proposital que a gente chama de viés corporativo, que é quando se usa uma dose mais baixa do comparativo ou mais alta do fármaco de interesse. No caso, as doses aprovadas nos Estados Unidos de salmeterol são 50 microgramas 2 vezes ao dia, enquanto que indacaterol são 75 microgramas uma vez ao dia. E no estudo, o salmeterol foi usado na dose adequada e o indacaterol foi usado numa dose mais elevada do que as doses máximas consideradas, em teoria, equipotentes.
E, portanto, o uso de doses mais elevadas, combinado então ao glicoperronium, ao antimuscarínico, levou uma taxa menor de exacerbações, principalmente menos exacerbações moderadas ou severas, um pouco menos das severas, mas a gente vê uma magnitude semelhante até e significativo os valores. Entretanto, quando a gente chega na parte de analisar os resultados, é importante que a gente analise o resultado primário, desfecho primário do artigo, que nesse caso era a taxa anual de todas as exacerbações, leves, moderadas ou graves. E esse resultado principal só estava no apêndice, essa é a figura do resultado principal, que vai fazer nós tentarmos inferir sobre a hipótese operacional e sobre a hipótese conceitual e concluir. A gente conclui sempre com base no resultado principal, que usa o desfecho primário do estudo. E o desfecho primário nos mostrou que o tratamento usual levou a 4,03 exacerbações anuais no tratamento convencional e 3,59 exacerbações anuais no tratamento com o antimuscarínico e o beta-2 agonista em dose mais elevada, o que foi uma redução de 11% e estatisticamente significativo, um P menor do que 0,01. Então, uma diferença significativa, entretanto, usando doses não comparáveis de beta-2 de elongação. Portanto, não é possível fazermos uma inferência sobre a comparação de corticosteroide com antimuscarínico, porque o beta-2 de elongação não é comparável. E aí, então, a conclusão do estudo, isso é um método inadequado para fazer o tipo de análise e decidir sobre qual dos dois seria o tratamento padrão a partir de agora. E, apesar disso, é um ensaio clínico com um grande número de pacientes, um segmento adequado, um estudo que, fora a questão das doses, é um estudo bem feito, que permite a conclusão que beta-2 de elongação em dose mais elevada, combinado com anticolinérgico, reduz 0,44 exacerbação ao ano, em comparação com beta-2 de elongação em dose usual, combinado com corticosteroide. E essa é a limitação do estudo. A gente não sabe se essa diminuição foi devido à elevação do beta-2 de elongação, foi devido ao antimuscarínico ser superior ao corticosteroide. Esse desenho, essa escolha de beta-2 de elongação diferentes e principalmente doses não equipotentes precluem esse tipo de conclusão. E aqui, do ponto de vista provocativo, a não inferioridade é a proposta também desse artigo, é uma outra história, um outro tipo de análise de não inferioridade, e eu não converso muito sobre isso, porque aqui foi atingido o critério de superioridade, foi menor do que 1,0, que significaria que a taxa de exacerbações seria igual nos dois grupos, tanto no salmeterol quanto indacaterol, com respectivamente glicoperronium e fluticasona, e foi 0,88, conforme a exclusão de pacientes que não aderiram ao protocolo, e ainda assim cumpriu a margem de superioridade, mas mesmo que não tivesse na margem de superioridade e não tivesse atingido a margem de não inferioridade, a gente diria que teriam sido tratamentos equivalentes. E aqui, do ponto de vista provocativo, eu coloco, bem como existe uma margem definida pelos autores de não inferioridade de 15% de diferença para o lado do salmeterol fluticasona, eu coloco 15% para o outro lado e chamo uma margem de não superioridade. A diferença, ela não foi tão grande, mesmo tendo sido usado doses diferentes, e clinicamente é discutível 0,4 exacerbações a menos ao ano, mas não é nem essa a questão é realmente a dose diferente. Isso é um problema de vários ensaios clínicos que são usados na prática diária e que esse tipo de análise da ficha de leitura nos permite detectar para chegarmos à nossa própria conclusão e na melhor interpretação da evidência. Recomendo quem não conhecia a ficha de leitura, quem está conhecendo a ficha de leitura por esse artigo, acessar lá o site farmacoevidências.sequeleiro.com, curtir a página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, onde vai ter o vídeo
de interpretação, vídeo que explica como funciona essa ficha de leituras. Espero que tenha tido bom proveito e até a próxima.